6h34, de volta com o Manhã no Ar. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso. E agora eu mostro para você a capa do jornal A Crítica de hoje, que destaca: está explicado, multas perdoadas. Das 21 multas aplicadas aos rodoviários desde 2013 por descumprirem decisões da Justiça, apenas uma, de 10 mil, consta paga em planilha. R$10 mil é o valor da única multa que consta como paga em levantamento feito pelo TRT a pedido do jornal A Crítica. A planilha mostra 4 anistias de multas e novas audiências que podem ter o mesmo fim. Para ler essas e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E agora a gente vai ao vivo para a Rádio FM O Dia conversar com Cleiton Pascarelli, que está por lá na 93.1. Olá, Cleiton, muito bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Bom começo de semana. Ótimo começo de semana. Acabei de mostrar a capa do jornal A Crítica aqui para o nosso telespectador, que fala dessas dívidas perdoadas. E aí fica fácil, né? Descumprir decisão da Justiça, deixar a população na mão, se tem uma multa de milhares de reais aplicadas diariamente por hora de paralisação e, no fim das contas, não se paga nada. De 2013 para cá, uma multa só. Exatamente. Bom, 2013 para cá foram 39 multas no total aplicadas, né, ao Sindicato dos Rodoviários. Dessas todas, o Jornal A Crítica fez a pergunta lá para a Justiça do Trabalho de quais deixaram de ser cobradas, quais foram pagas, enfim. E apenas uma foi paga, como você falou, no valor de R$10 mil. Só essa. Um bloqueio de bens foi feito já, na verdade, vários bloqueios, né, de bens e das contas do Sindicato dos Rodoviários já foram feitos. Algo em torno de R$240 mil já foram bloqueados das contas do sindicato, mas pagamento de multa mesmo até agora é só essa, como você mencionou aí. As demais tem o seguinte caso: algumas, o mérito do processo ainda não foi julgado no TRT, né? Outras, o processo está parado porque há ali um recurso, né, de alguma das partes. E tem também os casos em que, no acordo entre o Sindicato dos Rodoviários e o Sindicato Patronal, né, no caso o Sinetran, o Sinetran aceitou abrir mão dessas multas, né, tirar as multas por conta das paralisações. Enfim, então existem várias medidas, né, que foram tomadas. Essa última greve, que foi a maior do sistema até agora, o Sinetran deixou de lado essa questão das multas na hora do acordo. Então, compete aí à Justiça do Trabalho avaliar como é que vai ser feito isso depois. E vale lembrar que primeiro foram R$200 mil aplicado, depois aumentou para 300 mil por hora. Enfim, essa multa da última greve gira em torno ali de R$15 milhões que deverão ser pagos pelo Sindicato dos Rodoviários. Como vão pagar isso, ninguém sabe. Se chegar a ser cobrado de fato, né, no final das contas, né, tem 4 audiências marcadas e audiências que têm também essa finalidade de anistiar essas dívidas, né? Perdoar essas dívidas. E aí é comum que se aconteça esse descumprimento justamente por não ter uma punição eficaz. A gente não está dizendo aqui que os rodoviários não podem parar, não podem fazer greve, mas é preciso cumprir o indicativo e é preciso cumprir o que prevê a lei, né? É preciso informar primeiro, a população precisa ter ciência, precisa um prazo para iniciar essa greve, uma quantidade de veículos tem que circular por se tratar de um serviço essencial. E quando não se cumpre essas determinações, como se faz, como aconteceu recentemente, aí a população acaba sendo a maior penalizada e não há efeito prático ali para nenhum dos lados, né? Só o prejuízo mesmo para quem precisa do ônibus para ir e vir. Então a gente espera que com esse acordo firmado recentemente, a gente não tenha mais casos como esse, para não ter mais multas, mais perdões, enfim, que haja de fato um entendimento, porque os empresários que dizem o tempo todo que estão com prejuízos, não largam o osso, né? Exato. Querem deixar também o sistema. Pois é. E, inclusive, o Jornal A Crítica lembra aqui que o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, quer mais multas para os rodoviários. É o que ele diz, né? Que mais multas sejam aplicadas e menos anistias aos rodoviários.
Vamos ver até onde vai essa história, né? Que bom que pelo menos por enquanto o serviço está funcionando normalmente. Agora, o que não deve funcionar normalmente é o serviço dos eletricitários, né, Cleiton? Os eletricitários que fazem parte daquela categoria dos urbanitários, que trabalham em algumas instituições que têm atividade tanto do governo quanto também empresariais, eles estão cruzando os braços. Os eletricitários de todo o Brasil devem parar por 72 horas. E aí isso inclui os funcionários da Eletrobras Amazonas Energia. Exatamente. Esses estão cumprindo exatamente o que diz a lei de greve. Eles comunicaram, né, inclusive o governo entrou com uma medida para tentar barrar a greve, mas o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a greve é legal, né, porque eles estão reivindicando ali as questões trabalhistas e questionando a privatização da Eletrobras. Agora, o ministro pediu apenas, né, do TST que se tenha 75% dos trabalhadores em todas as empresas do Grupo Eletrobras trabalhando normalmente, funcionando, fazendo o sistema funcionar nesse período aí de paralisação de 72 horas. Então, o que se espera é exatamente isso, né? Que eles cumpram a decisão da Justiça e todos os trâmites que foram feitos até agora foram seguindo a lei de greve. Tudo, então, vamos ver como é que vão ficar os serviços, né? O que se quer é que 75%, mais de 70%, funcionem aí com os trabalhadores da Eletrobras. E aí para o setor administrativo, mas tem um setor específico que para também e que pode causar um prejuízo bem grande, que é o setor de manutenção. São aquelas pessoas que quando tem uma falha no fornecimento de energia, vão até o local resolver. E também, principalmente no interior do estado, né, que existe um fornecimento de energia em grande parte do interior do Amazonas, diferenciado do que o abastecimento que a gente tem aqui na capital. E aí eles precisam ir até o local, consertar, fazer reparos. E são algumas dessas pessoas que não estão trabalhando. Então, pode dificultar aí se cumprir o efetivo do jeito que determina a Justiça, o efetivo de greve, e aí eles podem prejudicar na espera, né, na demora de atendimento, caso seja necessário uma manutenção. Exatamente. Bom, se tiverem 10 funcionários na manutenção, pelo menos 7 tem que estar trabalhando, né? Vamos acompanhar também, né? Porque a gente nem sabe se eles já aderiram. Essa paralisação ia começar agora nessa madrugada, né? E a previsão de ir até a quarta-feira para tentar pressionar a não privatização. Tem uma medida provisória, se não me engano, é a 418, que está tramitando, que prevê a privatização de várias estatais, inclusive a Eletrobras. E o temor é perder o emprego, né? Uma vez que se privatiza, essas pessoas não têm garantia de continuar trabalhando. Exato. Inclusive, isso está sendo bastante discutido no âmbito do Congresso Nacional, né? Ali no Senado e na Câmara dos Deputados também, para tentar frear essa privatização. Bom, a gente está acompanhando até para que o que se sabe é que os parlamentares estão procurando ali um meio de, caso realmente aconteça a privatização, que os trabalhadores não sejam penalizados de alguma forma. De que forma? Isso é o que ninguém sabe ainda. Cleiton, você lembra na semana passada que a gente comentou sobre os policiais que vão ficar à disposição do ex-governador José Mello? Lembro. O José Mello que está preso, né, em prisão domiciliar, e a Justiça liberou 7 policiais militares para ficar responsáveis pela segurança dele. E agora o Ministério Público está questionando a liberação desses PMs para a segurança do José Mello e cita alguns exemplos de municípios do interior que precisam de policiais e que não têm. Exatamente. Eu vou até ler aqui o nome do promotor de justiça, Flávio Mota Moraes Silveira. O promotor, inclusive, pede aqui ao governo do estado, né, e à polícia militar, ao próprio comandante da polícia militar, o coronel PM Davi Brandão, que verifique essa situação, que reveja essa situação e, inclusive, sugere que volte atrás. Porque, segundo o promotor, a legislação estadual já foi, inclusive, derrubada com relação à segurança para ex-governadores. Bom, ele questiona que há aí à disposição, muito rapidamente, de 7 policiais para cuidar da segurança do ex-governador, né, o governador cassado, José Mello, que inclusive é preso da Justiça Federal.
E, enquanto isso, o Coari está sem policiais, inclusive foi pedido ao comando da Polícia Militar policiais para o batalhão de Coari e foi negado. E outros municípios, como por exemplo Parintins e outros mais, estão necessitando de mais policiamento e o comando da Polícia Militar tem negado. Então, o que o promotor pede aqui é que seja revisto isso, ou que então, já que pode se dispor 7 policiais para cuidar de uma segurança relativamente privada para o governador cassado José Melo, então pode também colocar 7 policiais à disposição da sociedade no município de Coari. Nós estamos aguardando aqui para verificar isso, para ver que medida, né, que o governo vai tomar aí já com esse puxão de orelha feita pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, Adriane. A polícia, né, o comando da polícia alega que tem poucos policiais, de acordo com a promoção que aconteceu recentemente, está com poucos praças, enfim, mas algo precisa ser feito o quanto antes, porque a população precisa desses policiais na rua. Sábado, eu parei lá na guarita do prédio e o porteiro me disse o seguinte: é uma imoralidade, a gente perdeu, o Amazonas está desmoralizado. Como que uma pessoa presa tem 7 policiais que poderiam estar na rua, evitando que crimes acontecessem, estão a serviço de um político que foi cassado e que continua preso. Esse foi o discurso do porteiro do prédio onde eu moro, é o meu discurso e de grande parte da população. Porque, apesar de ser legal, né, a polícia não está colocando porque quer colocar. É uma determinação da justiça, a princípio, para que esses policiais fiquem. É algo que é constrangedor para a sociedade ter que entender, absorver que uma situação como essa está acontecendo, né? Pois é, a gente, inclusive, no Cidade Alerta Manaus, na sexta-feira, também ouviu muita gente pelas ruas e ninguém concorda com isso. Vamos ver agora o que o coronel PM Davi Brandão tem a dizer a respeito disso daqui para frente, porque o que ele alega é que eles estão levando em consideração o primeiro mandato do ex-governador José Melo, que durou 9 meses apenas. Obrigada, Cleiton, pela participação. Excelente dia para você e para os ouvintes da FM O Dia. A gente conversa amanhã. Bom dia para você, até amanhã. Até lá. E para acelerar o julgamento de mais de 2.000 processos de crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes, o Tribunal de Justiça do Amazonas aprovou a criação de mais uma vara especializada aqui na capital. Vítimas, testemunhas e agressores são ouvidos todos os dias na vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Casos delicados que exigem atenção e tempo dos servidores. O resultado é o acúmulo de processos. Atualmente são 2.445 em tramitação. Um projeto do Tribunal de Justiça do Amazonas quer aumentar a agilidade nesses julgamentos. Para isso, uma das 6 varas da Fazenda deve ser extinta e, no lugar, será criada a 2ª vara de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O grande benefício é que esses crimes que envolvem atentados contra a dignidade sexual de criança e adolescente poderão ter uma resposta muito mais rápida para a sociedade, né? E rápida e com qualidade, porque ser veloz apenas não basta, qualidade também é necessário e isso vai com certeza acontecer tendo uma outra vara onde um juiz poderá olhar esses processos com maior atenção. Em 2017, foram registrados no Amazonas 665 casos de violência sexual infantil. Em 2018, até abril, foram 75. O projeto de criação da 2ª vara foi aprovado no Pleno do TJ e agora segue para votação na Assembleia Legislativa. A previsão é que ela seja inaugurada até julho e vai funcionar no Fórum Enoque Reis. E se você ainda não concluiu ou conhece alguém que não completou o ensino fundamental ou médio, fique atento a essas oportunidades. O SESC Amazonas e o ProJovem estão com inscrições abertas para a educação de jovens e adultos. E quem vai trazer os detalhes para a gente é a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia. Onde podem ser feitas as inscrições para o supletivo do SESC? Conta para a gente. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, as inscrições para o supletivo do SESC acontecem na rua Henrique Martins, número 78, onde tem uma unidade do SESC, né, que muita gente conhece
que é um local bem central aqui da cidade. É preciso levar aqueles documentos básicos, como essa inscrição, esse supletivo, né, voltado principalmente para aquelas pessoas que não conseguiram concluir o ensino fundamental e o ensino médio, mas que são de baixa renda ou egressos, ou seja, vindos da escola pública, é preciso apresentar o comprovante de residência. Então, entre os documentos necessários para essa inscrição do SESC, nós temos aí comprovante de residência, comprovante de rendimento da família, porque é preciso que a renda da família, por cada pessoa, seja de pelo menos 3 salários mínimos, e aí aqueles outros documentos que a gente está acostumado a ver, né? RG, CPF, algum comprovante de escolaridade que esse aluno tenha para comprovar qual foi a última série que ele cursou, histórico escolar e também o comprovante de residência. Enfim, são vários documentos que precisam ser levados, mas é uma boa oportunidade, principalmente para quem é comerciário, para quem é dependente de comerciário ou para quem não conseguiu realmente finalizar o ensino fundamental ou o ensino médio e, portanto, vai ter que fazer um ensino diferente, diferenciado, um ensino que seja mais rápido, mas que consiga contemplar essas duas modalidades para que a pessoa consiga aí realmente o seu diploma do ensino fundamental ou do ensino médio. Adriane. Bacana até. Agora, o ProJovem possibilita, além do ensino convencional, a formação profissional do aluno, né? Exatamente. O ProJovem já é um outro tipo de programa, né? A gente tem o SESC oferecendo essa educação de jovens e adultos e o ProJovem é um programa que funciona nas escolas públicas mesmo, que são da Secretaria de Estado de Educação. Tem aí a meta de beneficiar cerca de 2.800 jovens e como dessa vez eles não conseguiram preencher todo o número de vagas, as inscrições foram prorrogadas até o dia 13 de julho. E é como você disse mesmo, além do ensino convencional, além do ensino médio, o aluno tem oportunidade de participar de ações de cidadania e tem oportunidade também de já conseguir ali uma primeira formação inicial que vai fazer muita diferença no mercado de trabalho. Nessa formação inicial, eu cito, por exemplo, a questão da inclusão digital, que é você ter o acesso a computadores, o acesso a aulas de informática básica que fazem muita diferença, principalmente quando a pessoa quer se inserir no mercado de trabalho. Agora a gente lembra que o ProJovem dessa edição tem um detalhe. Por que essa procura foi baixa? Porque antigamente o Ministério da Educação oferecia uma bolsa de R$100 para que esses alunos, para que essas pessoas pudessem cursar o ProJovem. Esse benefício, ele não é mais dado, viu, Adriane? Agora, o único benefício que realmente é dado é o ensino supletivo, que dura 18 meses, e também a formação técnica básica, né, uma qualificação profissional, um início de qualificação profissional, vamos dizer assim, para que essas pessoas possam se colocar no mercado de trabalho, já que elas vão ter que passar por um ensino aí muito mais acelerado do que seria o convencional, do que seria aqueles 3 anos de ensino médio, que normalmente você dá uma grande quantidade de conteúdo. Para fazer a inscrição para o ProJovem, a inscrição do ProJovem acontece já no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste da cidade, na Avenida Pedro Teixeira, número 149. É preciso levar os mesmos documentos que eu tinha falado também, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de rendimento da família, para você atestar que você realmente é de baixa renda ou que pode receber esse tipo de benefício. Só que no caso do ProJovem é preciso também uma foto 3x4 e é preciso que esse aluno tenha um e-mail cadastrado. Ele vai ter que informar na data da matrícula o seu e-mail. Portanto, se você quer participar do programa e ainda não tem e-mail, corre numa Lan House, faz um e-mail rapidinho, um e-mail daqueles eletrônicos que você coloca em uma empresa como Google, como Yahoo, como Hotmail, enfim. Você faz o e-mail rapidinho porque isso também é necessário. Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E que a demissão por justa causa está prevista em lei, a gente já sabe, né? Mas você sabe quais comportamentos podem levar o trabalhador a essa situação extrema? É o que você acompanha a partir de agora. Está previsto em lei. Trabalhador que lesar a empresa de alguma forma pode receber uma justa causa. Algumas justas causas, você precisa ter um histórico de que a empresa já foi avisando o colaborador de que aquela conduta, aquele comportamento é errôneo. Tá?
Então, normalmente, quando o colaborador tem faltas, né, injustificadas, prejudica o trabalho, então ele tem uma advertência, né, um primeiro momento, ele tem um segundo momento de advertência, ele pode ser suspenso, e isso pode culminar depois de algumas tentativas da empresa de corrigir, em até enquadrar na justa causa. São 12 os comportamentos que podem ocasionar uma demissão por justa causa. Os mais comuns são ato de improbidade, quando o trabalhador age de forma desonesta, condenação criminal, dissídia, que é a repetição de faltas ao trabalho, abandono de emprego ou ainda violação de segredo da empresa. São atos de furto, pequenos furtos, atos ilícitos, né? Onde a pessoa acaba cometendo desde um furto, uma coisa às vezes pequena no olhar de quem fez, mas é um furto de um objeto de um colaborador, um furto de um objeto da empresa, às vezes uma falsificação. Por exemplo, levar um atestado médico falsificado é um ato ilícito e é um ato que pode colocar a empresa no direito de enquadrar como uma justa causa, né? Porque ela está mentindo, ela está falsificando um documento. De acordo com esse advogado, quem se encaixa nessas condições, além de perder o emprego, fica sem ter direito a benefícios trabalhistas. E ele recebe o saldo de salário, que seria os dias trabalhados dele, e aí ele tem o prejuízo de não conseguir sacar o FGTS, de não ter a liberação das guias de seguro-desemprego, de receber as férias proporcionais, 10º proporcional. Então, ele só recebe realmente as verbas rescisórias no que tange ao saldo de salário, os dias trabalhados, e se ele tiver férias integrais, não tiver o gozo, ele recebe sim nesse sentido, mas ele não consegue sacar de imediato, né, só depois do tempo que a legislação prevê. Ainda segundo o advogado, é preciso que o trabalhador fique atento para não ser enquadrado em justa causa ilegalmente, já que em alguns casos a empresa pode agir de má fé. Outro ponto que vale ser destacado é que em caso de justa causa, o trabalhador tem direito a recorrer na justiça. Para ele pleitear o pagamento de todas as verbas rescisórias, ele tem que entrar com uma reclamatória trabalhista com pedido de reversão de justa causa para uma demissão sem justa causa, que é somente assim, decretado pelo juiz, é que ele vai ter a condição de receber as verbas que ele não recebeu, né, que seria saúde de salário, aviso prévio, férias, 10º. Porém, ele precisa ter testemunhas que de fato comprovem e também a parte documental. Uma dúvida frequente entre os trabalhadores é se uma demissão por justa causa pode manchar a carteira. De acordo com as leis trabalhistas, não. Mas para o consultor de recursos humanos, o importante mesmo é manter uma atitude profissional no emprego para evitar esse constrangimento. Dentro de uma organização é importante saber o que a organização entende e coloca como valores que devem ser preservados. E, por outro lado, a organização deve também treinar esses colaboradores, orientá-los a tornar ciente de que existe um código de ética, de que existem coisas que a empresa não tolera, tá? Seja com a imagem da empresa, seja com a imagem dos colegas, seja com o comportamento entre as pessoas dentro da empresa. Então, o que o colaborador, o que a pessoa tem que fazer é observar isso e levar isso para a sua conduta. Se a conduta dele já não é adequada ao que a empresa prega, o mais rápido possível ele deve se adaptar ao que a empresa está colocando, para que realmente não tenha conflito, né? E agora a gente fala sobre oportunidade de formação no nível superior. O Sistema de Seleção Unificada, o SISU, abre amanhã as inscrições para o segundo semestre. Nessa etapa, o programa oferece mais de 57 mil vagas em universidades públicas. E quem vai trazer os detalhes para a gente é a Thea Morel. Thea, quem é que pode concorrer a uma dessas vagas do SISU e como é que faz para se inscrever? Olha, Adriane, essa fase do SISU ela é muito parecida com a que aconteceu no começo do ano. A diferença é que lá naquele início do ano, né, o SISU estava inscrevendo para os cursos que começavam no primeiro semestre de 2018. Agora a gente tem as vagas para as pessoas, para as aulas, para os cursos, para as instituições que vão ter aí início agora no segundo semestre de 2018. Podem se inscrever quem fez o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em 2017, ou seja, no ano passado,
e que não zerou na redação. A seletiva é exatamente a mesma que aconteceu no início do ano, né? O que vai contar realmente é a sua pontuação no Enem, ou seja, quanto maior a sua pontuação, mais chance você tem de conseguir uma vaga em algum daqueles cursos que está sendo oferecido. Nós temos aí pelo menos 68 instituições de ensino em todo o país. Não é só aqui para Manaus. Você pode escolher também uma instituição de ensino, desde que você esteja disposto a se mudar de cidade, quem sabe, para cursar aí um ensino superior. Você pode escolher qualquer cidade, desde que você tenha aquela nota de corte, aquela pontuação para poder ingressar nessa universidade, a sua vaga já está garantida. A inscrição do SISU começa no dia 12, começa amanhã, vai até a próxima sexta-feira. Então é pouco tempo que o candidato tem, viu, Adriane? E o processo é o mesmo, entrando na internet no sisu.mec.gov.br. A partir daí, com o seu login, com a sua senha, mesma senha que você tentou utilizar no início do ano, você pode ver qual é que é o curso que está disponível, fazer a inscrição e depois, inclusive, ir verificando a nota de corte. A gente lembra que vai só até sexta-feira mesmo, até o dia 15 de junho, e no dia 18 de junho esse resultado já vai estar sendo disponibilizado para todos os candidatos. É um número bem expressivo de vagas, viu, Adriane? São 57.271 vagas disponíveis, que com certeza dá para a pessoa se encaixar aí no ensino superior. Tem também aquelas vagas, digamos assim, que ficam disponíveis, que não foram preenchidas no começo do ano. Algumas dessas vagas também vão estar sendo disponibilizadas, de alunos desistentes, de alunos que não se matricularam. Então é muito importante você ver se você consegue dessa vez a sua vaga. Tem gente que está se preparando para o Enem de novo, mas se você fez o Enem no ano passado, não custa nada dar uma olhadinha, tentar, porque quem sabe antes mesmo, para aquelas pessoas que já estão se preparando para o Enem em 2018, mas quem sabe antes mesmo você consiga aí uma vaga na universidade, que faz toda a diferença, porque afinal de contas é uma economia aí de 6 meses nessa vida acadêmica, né, Adriane? Com certeza, né? E bem reforçado aí, para se inscrever no SISU é preciso utilizar a nota do Enem, né, das provas anteriores. Muito obrigada, Thea, pela participação. Até daqui a pouco. E já tem Boi Bumbá aqui na tela da TV A Crítica e tem ainda a Copa Crítica de Dominó. É um instante só, não saia daí que eu volto já.